Isso não parece África, mas é. Estamos falando da Etiópia, um dos poucos países do mundo que nunca foi dominado, e um lugar que quebra praticamente tudo que muita gente imagina sobre o continente. Porque quando você chega aqui, a primeira impressão é outra: prédios modernos, ruas organizadas, carros passando o tempo todo, e um detalhe que quase ninguém no Ocidente sabe: a maioria da população é cristã, sim, em um continente que muita gente associa a outras religiões. Mas não é só isso que chama a atenção. As mulheres, curvas marcantes, traços fortes, uma beleza que mistura tradição e identidade, e uma presença que você não espera ver aqui. Só que essa é só uma parte da história, porque basta sair um pouco do centro e tudo muda. Barracas improvisadas, comércio de rua, roupas penduradas, pessoas trabalhando no meio do calor. Duas realidades, dentro da mesma cidade. E é aqui que começam as perguntas. Se esse lugar é assim, por que quase ninguém mostra esse lado? E mais, se a maioria da população é negra, como funciona a relação com estrangeiros? Existe preconceito ou a realidade é outra? E tem uma parte que quase ninguém mostra: a noite. Porque além da cidade moderna, existe um lado mais adulto, então a dúvida só aumenta. A Etiópia é realmente esse país moderno que parece no centro, ou é o contraste que define tudo? Hoje a gente vai mostrar Etiópia sem filtro, o centro, as áreas mais simples, o custo de vida e a cultura que quase ninguém conhece. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira impressão ao chegar em Addis Abeba quebra qualquer expectativa mais comum. A capital da Etiópia não entrega, de imediato, a imagem que muita gente construiu sobre o continente. Ruas largas, carros passando o tempo todo, prédios organizados, áreas limpas. O movimento é constante, mas não caótico. Pessoas caminham com tranquilidade, conversam entre si, entram e saem de lojas, seguem a rotina sem pressa exagerada. Existe fluxo, mas também existe controle. E no meio disso, um detalhe começa a chamar atenção: as mulheres. Traços africanos fortes, pele escura, cabelos naturais ou bem cuidados, presença marcante. Muitas com roupas elegantes, ajustadas, bem combinadas. Não é um visual improvisado. Existe cuidado com a aparência. Algumas caminham em grupo, outras sozinhas, entrando em cafés, atravessando ruas, participando do movimento da cidade. A presença feminina é constante e visível. Outro ponto que surpreende é o comportamento. As pessoas conversam muito entre si. Diferente de outras cidades grandes, onde o celular domina completamente a atenção, aqui ainda existe interação direta, olho no olho, conversa real. E existe também um aspecto cultural pouco comentado fora do país. A Etiópia tem uma base cristã muito forte. Igrejas fazem parte da paisagem urbana. Tradições religiosas estão presentes no cotidiano. Ao mesmo tempo, há presença muçulmana em várias regiões, criando uma convivência cultural que não é óbvia para quem vê de fora. Tudo isso constrói uma imagem inesperada: organização, movimento, identidade cultural forte. Isso não é a África que muita gente imagina, mas basta sair do centro. Basta sair das áreas mais centrais de Addis Abeba para que a paisagem comece a mudar. As ruas deixam de ser tão organizadas. O asfalto nem sempre acompanha o caminho. Em alguns pontos, surgem varais improvisados, roupas penduradas do lado de fora, materiais espalhados, construções mais simples. O movimento continua, mas o cenário é outro. Barracas aparecem nas calçadas. Pequenos comércios ocupam espaços improvisados. Vendedores organizam produtos como podem, adaptando o ambiente ao que tem disponível. A cidade não para, ela se ajusta. E ao mesmo tempo, existe crescimento acontecendo. Obras surgem em diferentes pontos, prédios sendo levantados, estruturas em construção, áreas sendo modificadas. É como se duas fases da cidade estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Uma mais moderna,
outra ainda em desenvolvimento. Em algumas regiões, as ruas ficam mais estreitas, o acesso é mais difícil, casas mais próximas umas das outras, menos estrutura, mais improviso. Mesmo assim, a rotina segue. Mulheres trabalhando nas ruas, vendendo, organizando mercadorias, participando ativamente da economia local. Homens circulando, carregando produtos, negociando, crianças observando o movimento. A vida não desacelera, ela se adapta ao espaço disponível. Em certos pontos, existe também uma presença feminina em áreas mais sensíveis da cidade. Nada explícito, mas perceptível para quem observa com atenção. Um tipo de dinâmica que não aparece nos cartões postais, e isso reforça o principal contraste. A cidade cresce, mas o contraste continua ali. Depois de ver o contraste nas ruas, vem a pergunta prática: quanto custa viver aqui de verdade? A moeda utilizada na Etiópia é o bir etíope, uma moeda local pouco valorizada internacionalmente e que reflete uma economia ainda em desenvolvimento. Quando você olha para os números, a diferença chama atenção. O salário médio mensal gira, em média, entre o equivalente a 100 e 300 dólares. Em algumas áreas formais pode ser um pouco mais, mas grande parte da população vive dentro dessa faixa. O aluguel acompanha essa realidade. Um imóvel simples pode variar entre 100 e 400 dólares por mês, dependendo da localização. Áreas mais centrais, mais organizadas, tendem a ser mais caras. Já regiões mais afastadas ou simples apresentam valores mais baixos. A alimentação, por outro lado, costuma ser bastante acessível. Refeições locais são baratas, especialmente para quem ganha em moeda forte. Comer fora não pesa tanto no orçamento quanto em países ocidentais. Produtos básicos também têm preços relativamente baixos dentro da realidade local, e isso cria um cenário bem específico. O custo de vida pode parecer baixo para quem vem de fora, mas para quem vive aqui, a renda também é limitada. Existe uma diferença clara entre o que o dinheiro compra e quanto as pessoas realmente ganham. E no meio disso, algumas curiosidades ajudam a entender melhor o país. A Etiópia nunca foi colonizada de forma permanente, o que contribuiu para uma identidade cultural muito forte. A religião cristã segue predominante, com tradições antigas ainda presentes no cotidiano. Tudo isso forma um contexto único. A Etiópia pode ser barata, mas a realidade econômica é limitada. Quando a noite cai em Addis Abeba, a cidade volta a surpreender. No centro, os prédios ficam iluminados, avenidas continuam movimentadas e a sensação é de uma capital que não para. Restaurantes seguem abertos, pessoas circulam, carros passam constantemente. O ambiente lembra cidades maiores, mais desenvolvidas, com vida noturna ativa. Grupos se formam nas portas de bares, conversas acontecem nas calçadas, casais caminham sem pressa. A cidade mantém movimento mesmo depois do pôr do sol. Mas conforme você se afasta dessas áreas mais iluminadas, o clima muda, as ruas ficam mais vazias, a iluminação diminui, o movimento se torna mais específico, menos circulação geral, mais presença de quem já sabe onde está indo. Em alguns pontos surgem ambientes voltados para um público mais adulto. Locais discretos, sem sinalização chamativa, com entrada mais seletiva. Nada explícito, mas perceptível para quem observa com atenção. É outro tipo de dinâmica, mais silenciosa, mais reservada, menos visível para quem passa rápido, e isso reforça mais uma camada do contraste da cidade. Porque enquanto o centro mostra modernidade e organização, outras áreas revelam uma realidade que funciona de forma mais discreta, quase paralela. Nada entra em conflito direto, tudo simplesmente coexiste. De um lado, a cidade moderna, iluminada, aberta. Do outro, um movimento mais contido, menos exposto. De um lado, modernidade, do outro, uma realidade mais discreta. Depois de atravessar o centro, observar as áreas mais simples, entender o custo de vida e ver a cidade à noite, a imagem final da Etiópia já não é a mesma, porque o país não se resume ao contraste. Em Addis Abeba, também existem espaços que mostram outro lado. Parques modernos, áreas verdes bem cuidadas,
Locais onde famílias caminham, casais conversam, crianças brincam. Um ambiente mais leve, mais aberto, mais voltado para a convivência. Fontes de água, áreas de lazer, eventos acontecendo em determinados dias. Pessoas sentadas no gramado, outras apenas observando o movimento. Não há pressa, não há tensão, existe vida acontecendo. Turistas aparecem nesses espaços, misturados com moradores locais. A interação é natural, não há separação clara entre quem é de fora e quem é da cidade. Tudo se mistura dentro do mesmo ambiente, e isso revela algo que passa despercebido para quem olha de longe. A Etiópia não é só dificuldade, também não é só crescimento. É um país que carrega história, identidade e movimento ao mesmo tempo, um lugar onde tradição e mudança convivem, onde o contraste não define tudo, mas faz parte de tudo. E talvez seja exatamente isso que mais quebra a expectativa, porque a imagem que muita gente tem da África costuma ser limitada, mas quando você olha de perto, ela não se sustenta. A Etiópia não é só o que mostram, e também não é só o que você imagina. E no final fica a pergunta: a África é realmente como mostram? Ou existe um lado que quase ninguém quer mostrar?